Olá, sejam bem-vindos a mais um talk show. E eu vou pedir permissão para vocês para ler um texto que é do meu convidado. E ele começa assim: 6 horas da tarde. Gosto do amor porque ele bate de frente, bate de cara, bate na cara. A gente não segura essa onda, não aguenta, não compreende e fica procurando delicadeza. Delicadeza é outra coisa. Há tanta delicadeza em tanta coisa. Mas no amor, quando ele chega, é difícil, é pancada, é susto, uma insustentável suspeita de que alguma coisa vai explodir. E não adianta imaginar que poderia ser outro amor. É este, o de agora, o iminente, destruidor, louco, o que entrou, chutou o coração, esmagou o bom senso, destruiu a imparcialidade. O amor é parcial. Ou ama, ou não ama. Ou é, ou cai fora. Mas se for amor, aí sim, delicadeza, suavidade, paixão. A mão que nem precisa tocar e depois tem que tocar tudo, uníssono. Mas até chegar ao toque, ao sim completo, é terra batida, dureza, asfalto quente, coragem. Cumplicidade em cálice de amor, no amor é arrasador. E só. Fernando Coelho, jornalista, poeta, que brinda a gente com esses poemas das 6 horas da tarde. Seja bem-vindo ao talk show, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Célia. Eu agradeço e te respondo da seguinte forma. O amor é a grande personalidade da vida. É o grande personagem da possibilidade da vida. Eu hoje até escrevi e tenho escrito muito, que a sociedade brasileira, a sociedade dominante deste país, ela nos tira tudo, tira até o que nós não temos, e por último ela tira o amor. O amor é a capacidade de compreender o outro como se nós fôssemos o outro. E as sociedades do mundo, elas esqueceram isso. Se tivesse mais amor, haveria menos guerra, haveria menos sofrimento, ou não? Eu acho que a questão, independentemente do amor, passa pela inteligência, que é o sujeito reconhecer-se como humano. A questão das guerras, a questão da mortandade universal, certamente ela tem na raiz a falta de percepção, a falta de inteligência, a falta de compreender as relações com a natureza. Isso nos deixa muito mal. Com a gente, com o vizinho, com a tal da pátria e até com o amor. E eu fico muito preocupado como um cidadão do mundo, das ruas, porque hoje a gente completa uma semana do assassinato do cinegrafista Santiago. Que teve morte cerebral. Meu colega. Cinegrafista da TV Bandeirantes, atingido por um rojão nas manifestações do Rio de Janeiro. Amigo de tantos e tantos e tantos. Isto significa o quê, na minha opinião? A morte deste profissional, ela veio resgatar o falar-se da morte dos anônimos que acontecem diariamente neste país. Em todos os lugares. São pais de família sacrificados diariamente, são crianças sacrificadas nas ruas diariamente, são mulheres assassinadas diariamente. Ou dentro de hospitais, por falta de atendimento. Nas filas de saúde pública, nas ruas, isto por falta de concepção de uma gestão pública que tem um pouco de amor pelo seu povo. Mas eu acho que se a gente for partir para isso, pelos políticos, o amor é ao bolso deles, né? Não vou generalizar e dizer que todos, mas político honesto, eu acho que está um pouco em falta, eles estão meio escondidos por aí, né? A gente não tem, não sei. Eu sinto que nós precisamos rediscutir a iniciação da democracia nesse país que está muito jovem. A democracia brasileira, ela se estabeleceu mais uma vez depois da ditadura militar. Não tem nem 30 anos. Isso foi por volta de 1975 que o país começou a respirar um pouco. Portanto, esta democracia que está na Constituição,
que é a desculpa, base... eu falei 30 anos, mas a partir da Constituição, a abertura a partir de 85, Por aí. Eu pensei nisso. Quer dizer, a Constituição está dizendo que o país é moderno, a Constituição está dizendo que nós somos um povo absolutamente livre. Mas a realidade, a nossa relação com a política, ou melhor, a relação de quem pratica política no país, que são os políticos, com o povo, é uma relação ditatorial, absolutamente ditatorial. Tá, mas, pessoal, vamos com calma, Fernando. A gente já começou a discutir o assunto só para situar o pessoal. Fernando é jornalista, baiano, nasceu onde? Os meus amigos acham que a minha cidade não está no mapa, mas está sim. Eu nasci em Conceição do Almeida. Conceição do Almeida é uma cidade do Recôncavo Baiano, uma cidade pequena. Ela fica, tem que falar, depois de São Félix, Cachoeira e tal, depois de Santa Maria da Purificação. Mas é uma cidade importante porque foi a cidade que recebeu Antônio de Castro Alves, que é o maior poeta brasileiro, 2 anos antes dele morrer. Ele passou na minha cidade, ficou uma semana lá. Ele estava absolutamente à morte, tísico, com a perna acabada. E ele escreveu um poema para a minha cidade que virou um hino municipal de Conceição do Almeida. Então a minha cidade é conhecida por causa de Castro Alves. Aí, vem aí o poeta. Veja que não é uma cidade tão fraquinha assim. Não, não é. Mesmo que tenha sido de passagem, ela é uma cidade... É perto da cidade onde ele nasceu. É jornalista e já... trabalha, você veio para São Paulo em 66, é isso? Eu vim para São Paulo, na verdade eu sou um pau de arara funcional, autêntico. Porque eu vim para não dar certo e de repente eu dei certo. Mas dei certo do ponto de vista de não querer não dar certo, não querer me acabar, não querer morrer na rua, ou voltar. Não querer voltar, virar bandido e não querer voltar. Porque eu não voltar foi o que o meu pai me disse. Você tem que ir embora. Não volte, não chore e não roube. De tudo isso eu consegui cumprir 2 coisas. Eu não voltei e não roubei. O chorar, eu estou chorando desde o dia que eu saí de lá. Faz parte, né? Chorar faz parte. Na verdade, não, Célia, eu acho que faz parte sim, faz parte de tudo. E faz parte principalmente, não é da saudade que eu sinto da minha terra. Porque eu carrego a minha terra em mim. É porque eu nunca quis sair da minha terra. Mas é pelo ser humano que você é. Pelo sentimento que você tem. Por quem você é, o chorar faz parte. Eu carrego aquela cidade, na verdade eu carrego aquela cidade não é mais no coração, eu carrego nas costas. Eu sou uma velha tartaruga e aquela casca é Conceição do Almeida. Então eu ando com aquela cidade. Que bom. É porque o que eu sou eu devo aquilo. Às escolas primárias, aos meus professores. Eu só escrevo porque os meus professores me ensinaram a escrever. Eu só sou o que eu sou e pouco do que eu sou, eu devo aos meus professores de Conceição do Almeida. Uma época em que a educação era boa no país. Bom, nós vamos falar de educação, calma, é não, isso? Peraí, calma. Você veio para São Paulo, se tornou jornalista e passou pelos grandes veículos de comunicação, Rede Globo, TV Cultura, Estadão. Na verdade, TV Globo foi uma escola, porque eu entrei na TV Globo em 78 e tudo lá era transformação. Estava se saindo do período de ditadura, do período das proibições e tudo mais, e a TV Globo era o grande laboratório de se fazer um jornalismo em televisão. Então, os grandes colegas que eu tive, os grandes colegas da minha época que estão no mercado, fomos nós, um grupo que ajudou, de certa forma, nós ajudamos até a criar a necessidade de um novo padrão no jornalismo da TV Globo. Uhum. Quer dizer, este grupo é fundador do Bom Dia São Paulo, este grupo ajudou a melhorar, transformar, a deixar evoluir o Jornal Nacional. O Jornal da Globo, tudo. O Jornal da Globo, fantástico. Então, para mim, foi uma escola que é absolutamente inesquecível. E está passando de novo por transformação, né? Acho que já tem. Mas a transformação é necessária, até por conta da internet, por conta da grande possibilidade, do grande desafio que a internet está cutucando os grandes veículos de uma forma inteligente, muito rápida. E essa história do Santiago, eu volto a ela por uma razão simples. Esse cara como cinegrafista, este profissional como cinegrafista,
Hoje, a memória dele é para resgatar a história dos grandes cinegrafistas brasileiros, que de fato esses caras fazem a televisão. Que vão para a guerra, que vão lá para a rua. O cara morre com a câmera no ombro, Célia, você sabe disso. Vai cobrir tiroteio e o cara... Exatamente, então eu sempre... Tudo bem, a televisão... Quantos já não se foram cobrir matérias? Né? Vários. E os caras aqui no Brasil, estes cinegrafistas, e eu também escrevo, eu repito isso todo dia, um dos meus orgulhos é ter convivido, ter chefiado e ter sido cúmplice destes cinegrafistas todos, dos que estão. Grande parte está na TV Globo, grande parte está na Band, grande parte está na TV Record, grande parte está na Rede TV e grande parte está na TV Cultura. Estes caras fazem a televisão. Que foram formados lá atrás com você. Que foram formados lá atrás por mim, foram formados por Célio Braga, que foi, na verdade, uma das grandes forças dos cinegrafistas da TV Globo. Teve lá o Amaury Trolise, que está trabalhando, tem o Aloysio Araújo, que é um dos maiores cinegrafistas desse país, tem o Marco Antônio Gonçalves. Nossa, o Aloysio ganhou um prêmio agora. Ganhou um prêmio recentemente. Então, esses caras é que fazem a televisão. Eu acho que a televisão, eu trabalhava na retaguarda, mas a televisão não era eu. A televisão não São é... todos juntos. Nós contribuímos, o editor, o pauteiro, o chefe de reportagem, todo mundo contribui, mas o repórter é fundamental também. Mas o cinegrafista é a imagem, a televisão é isso. Eu tenho visto alguns jornalistas, ou se dizem jornalistas, escrevendo você com C cedilha. Eu já vi escrito você com C cedilha. Mas, Célia, isso me assusta. Não é só jornalista. Qual é a formação desse pessoal hoje? Veja, tem jornalista fazendo isso. Tem advogado fazendo isso. Tem médico dando receita errada para a doença que o outro acabou de sair da frente dele. Tem engenheiro escrevendo errado. Tem professor escrevendo errado. Não, tem engenheiro projetando errado. E todos os políticos escrevem errado. Então, mas acho que se forem todos eficientes, né, naquilo que fazem, aí é uma coisa. O problema é quando você tem um médico que vai dar uma receita errada e mata uma criança, por exemplo. Né? Então, acho que o escrever errado dá para a gente quebrar o galho em alguns momentos. O país precisa voltar para o banco escolar. A grande dificuldade do Brasil é educação. A violência, a guerra civil que está na rua, porque os governadores dos estados, todos, os governadores dos 27 estados brasileiros, os prefeitos das principais capitais, recuam, refugam e não querem reconhecer que o país vive uma guerra civil. A Baixada Santista, os assassinatos são diários. Assusta mais ainda, né? Precisa admitir isso para que se busque uma solução inteligente, uma solução de fato. Não adianta a polícia, as secretarias de segurança pública, todo dia apresentar uma pesquisa que eu não sei como é que ela foi urdida ou feita, dizendo que há uma diminuição do latrocínio, do homicídio, eu sei lá do quê. Não, caiu o latrocínio, mas aumentou no homicídio. Ou seja, você só mudou... O dinheiro, você só muda a terminologia. Precisa se juntar esse dinheiro para se arranjar uma solução de fato. Ou o país não vai sair do lugar. Mas será que eles têm a intenção de fazer isso? Eles têm interesse eu acho que do ponto de vista político, como a política brasileira ela está muito entregue ao interesse pessoal de cada partido e de cada deputado e de cada senador e de cada grupo, ela não pensa na população como a população precisa receber aquilo que paga como troca absoluta de educação, de segurança, de serviço de saúde, de serviço de alimentação. Desculpa a expressão, mas a água está batendo na bunda e eles não estão se mexendo, né? Olha, falar em água batendo na bunda, uma coisa interessante. Talvez a gente esteja vivendo, neste momento, uma das piores secas do país inteiro. Sim. A Sabesp do Estado de São Paulo não sabia disso, porque ela não sabe o que fazer. Então ela vai fazer a coisa mais cruel para a população, racionamento. É uma estupidez que o gerenciamento de todo o fornecimento de serviços públicos do país não seja planejado, não tenha planejamento para o futuro da capacidade, da Cantareira, por exemplo. Então, não se planejou o país antes e não está se planejando para o futuro. Esta seca está acabando com o meu país chamado Nordeste. Há muito tempo, 1.320 municípios nordestinos sob uma seca implacável, sem comida e sem bebida. Isso dá quase 11 milhões de brasileiros. E tem água. Tem água.
É só perfurar que vão achar água. Célia, você está me obrigando a pensar na famigerada Sudene, que ganhou todo o dinheiro do planeta, para esse dinheiro não ser empregado na água. O destino do dinheiro que a Sudene recebia, a Sudene foi criada para Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Do Nordeste. Né? Quer dizer, ninguém sabe onde foi esse dinheiro, não foi furado um poço com dinheiro. Se furassem, iam encontrar água. E nós estamos com um problema, né? Que o Brasil dá risada, porque o Brasil não conhece, não sabe. Está se transpondo o Rio São Francisco, só que ele está seco. Como é que vai transpor um rio que está seco? Difícil. Então está tudo parado, quer dizer, as questões estratégicas e vitais do país estão absolutamente paradas. São os problemas estruturais, né? E aí... Falta de planejamento. Vai faltar energia elétrica, já está faltando energia, água. Água para o Nordeste a gente nem fala, porque não é possível que o ministro vá na televisão e diga: está faltando luz no Brasil, tem um apagão aqui, está faltando luz no Rio de Janeiro. Não, a culpa, além de ser da população, isso existe em qualquer país do mundo. Eu não sei se tem apagão em Nova York, como tem no Rio de Janeiro. Segundo a informação, em Nova York, pelo menos uma vez por semana tem apagão. Mas lá você sabe que a questão é outra. As questões são outras. As nossas questões estão ligadas à raiz da falta de estratégia. Estão ligadas todos os... Não sou eu jornalista que vou dizer isso, eu não sou especialista em eletricidade. Mas é uma questão de inteligência, mas é uma questão de raciocínio, veja, né? Todos os especialistas em crise energética do país dizem: nós planejamos mal. E foram construir Angra. E energia eólica, que também não é aproveitada aqui no Brasil. Exatamente, no país que tem o segundo maior litoral do planeta, que tem ventos à vontade e que tem um céu e um sol monumentais para você fazer o que você quiser do ponto de vista de energia alternativa. E aí a gente vai explorar o pré-sal, mas... Isto é falta de amor. O pré-sal... o pré-sal próprio, né? O cara só quer o dinheiro no bolso dele. Eu acho que também tem especialistas dizendo isso e tal. O pré-sal, nesse momento, como se decanta isso como uma ponta do desenvolvimento econômico, do avanço da tecnologia da Petrobras, pode ser fantástico, mas pode ser um tiro no pé, porque vai mexer exatamente com o veio fundamental do meio ambiente, do mar. E aí, assim, quantos por cento do pré-sal? 5% vão ser investidos na educação, é isso? 5%. 5%. Quando? E quanto isso representa? Porque as pessoas ficaram felizes e tal, mas, gente, não está sendo ainda aplicado. Os deputados que fizeram a conta, eles sabem quanto é e quanto vai demorar. Os governos sabem. Anos. Vão demorar anos aí para conseguir, para que isso... Quer dizer, até lá, todo mundo já esqueceu. Quer dizer, já devem ter esquecido, né? Está todo mundo pensando, não, vai ser aplicado 5% para a educação. Eu acho que até lá a burrice já tomou conta de fato do país inteiro, porque a burrice é um animal perigoso. Agora eu vou te cutucar. A mídia também não contribui para isso? Eu acho que a imprensa tem uma responsabilidade vital em tudo isso. Porque não existe, a gente estava até conversando antes, não existe nenhum veículo de comunicação ou de imprensa isento de partidarismo. Ele nunca vai ser totalmente isento e falar, olha, fulano está certo e fulano também está certo, sendo que são opositores, né? Ou fulano está errado e fulano também está errado. Ele sempre vai puxar a sardinha para alguém que interesse. Isso eu acho que qualquer veículo, posso estar errada, mas eu tenho a impressão de que qualquer veículo de comunicação vai fazer isso. Ou não? Um jornal, um jornal impresso, uma revista. Olha, se você fizer uma reflexão, o nosso perigo começa de uma coisa fundamental, de um patamar fundamental. A imprensa brasileira é feita de grupos familiares. Quando você trabalha em qualquer veículo de comunicação da grande imprensa brasileira, você não trabalha para o veículo, você trabalha para a família. Vamos ser claros. E os interesses da família. Portanto, qual é o interesse da imprensa hoje como um todo? Nós estamos falando de Brasil. Qual é o grande interesse? Manter o fluxo de caixa, porque não está fácil vender o jornal. Assim como não está fácil vender anúncios de televisão. Então, o que os jornais estão fazendo? Eu não sabia que jornal, para sobreviver, tinha que vender sapato,
disco, CD. Quer dizer, jornal vive de vender jornal, mas no Brasil não consegue fazer isso, não se consegue. Então, os grandes grupos empresariais vem piorando que são familiares, que cuidam da imprensa brasileira, que tem imprensa brasileira na mão, têm os seus interesses comerciais. Eu duvido que um deles me negue isso, ou negue que não seja assim. Não, não vai ter. Você também foi da TV Cultura. Fui. Também foi chefe de redação? Eu fui diretor de esporte da TV Cultura num período, e até 10 meses atrás eu fui o chefe executivo de redação do jornalismo. A TV Cultura é uma TV estatal, é do Estado. Como ela consegue... e ela acabou tendo que partir para busca, captação de comerciais, né? Mas tem um jornal ali dentro, que é o Jornal da Folha, que é de um veículo particular, veiculando ali dentro. Não tem um conflito? Não entra em algum conflito ali? Como cidadão pagador de imposto, que eu pago imposto, e como um jornalista que já passou por várias etapas da profissão, eu não devo ter receio de falar. Eu acho que tem um profundo conflito de interesse, não entre Folha e TV Cultura. É um profundo conflito de interesse entre a TV Cultura, que vive de dinheiro público, com a população que paga aquela televisão. E que vai ter um veículo particular que, claro, vai vender o peixe dele. Que é o que a Folha está vendendo com muita sabedoria. Quer dizer, se a TV Cultura, o Conselho Deliberativo da TV Cultura, que tem quase 50 representantes da sociedade, permitiu que isto fosse feito, evidentemente que a Folha de São Paulo vai fazer isso com competência. Sim. Ela tem meia hora lá todo domingo, ela está vendendo o peixe dele. Eu acho que a Folha, ela não incorre em erro. A Fundação Padre Anchieta, sim. Isso que eu ia falar. A Folha não, porque ela vai buscar um veículo de comunicação para divulgar. A Folha está corretíssima, Célia. É como se você me dissesse, eu estou gripada hoje, não vai ter meu programa. Eu vou dizer, não, eu venho e apresento. A Folha está fazendo a parte dela com perfeição. A Fundação Padre Anchieta é que claudicou. Ela não viu antes o interesse popular. Porque se você quiser colocar o talk show na TV Cultura, no horário da Folha, você não pode. Sim. Então, por quê? Aliás, eu duvido que o talk show vá para qualquer outro veículo de mídia aberta. Mas a discussão é bastante simples. Eu acho que a sociedade de São Paulo, a sociedade paulista que paga a TV Cultura, que tem 50 anos, que poderia ser, tem condições, tem profissionais lá dentro, que eu os conheço, tem maquinaria para ser a BBC brasileira. Foi considerada o segundo melhor conteúdo do mundo. Mas falta uma coisa: inteligência. O país precisa botar a sua inteligência para fora, assim como ele bota a estupidez. Aliás, pessoal, toda a televisão é concessão pública, hein? Toda. E a TV Cultura tem um agravante, como as TVs públicas do Brasil inteiro. A TV Educativa da Bahia, as TVs públicas e as TVs Culturas dos outros estados. Ela não é só uma concessão pública, ela vive do orçamento estadual, ela vive de dinheiro público. Então, o dinheiro que é a vida da TV Cultura, que mantém a TV Cultura, mantém 1000 funcionários, mantém esse parque maravilhoso aqui na Água Branca, este dinheiro sai do orçamento do governo do Estado de São Paulo. Portanto, é dinheiro de imposto da população. Vamos falar do poeta? Eu acho que é melhor. Nos causa menos problemas. De onde veio a paixão pela poesia? Eu não sei. Surgiu, veio. Eu acho que nenhum poeta sabe. Nenhum poeta sabe. Tem um ídolo na poesia? Eu tenho vários. Eu gostaria de copiar esses caras todos. Posso arriscar um? Pode. Neruda. Pablo Neruda talvez seja um dos poetas, desde Shakespeare e diante de Shakespeare, talvez seja um dos poetas que mais falem do amor. Eu acho que é por isso que me veio... Com elevada força de verdade. Não é só o Neruda, e Vinícius de Moraes. Vinícius, mas eu sou mais Neruda. E Castro Alves, quando ele falava de amor, quando ele saía daquela coisa de defender a escravidão, que ele começava a falar de amor, com aquela inocência, com aquela pureza daquela época em que ele vivia. Própria daquela época. Quando Drummond fala de amor,
Quer dizer, Drummond era um poeta que não se conhecia a poesia de amor de Drummond. E, de repente, Drummond é amor. E Fernando Pessoa. Ah, eu amo Fernando Pessoa. Adoro. E eu acho que o poeta, essencialmente, eu sou movido pela palavra amor e pelas circunstâncias do amor. As circunstâncias são todas. E a minha causa na história do amor é a mulher. Porque sem amor, sem mulher, Célia, não tem absolutamente nada. Não tem o planeta, não tem a vida, não tem a reprodução. Somos as geradoras da vida, né? Não tem o charme. Obrigada. Portanto, a mulher é essa história. A mulher é o fundamento. Eu vou te dizer que eu sou uma grande propaganda enganosa. Eu costumo falar isso. Não, a mulher não é. A mulher é um fundamento. A mulher é um fundamento. Dentro do que você falou agora de fundamento, eu entendo perfeitamente. Balada de Itapuã. Este é o 11º. É o 11º. É o 11º livro. Você já está escrevendo sobre os museus? É um projeto da minha editora que eu escreva sobre alguns museus importantes do mundo. Você já escreveu sobre tudo na vida, né? Você já escreveu sobre teatro. Quando você chegou aqui em São Paulo, você escreveu sobre teatro. Olha, em 1972, eu estreiei uma peça no Teatro Oficina, meia-noite, numa sexta-feira da Paixão. Eu não gosto nem de falar disso, porque isso não tem mais sentido, mas é marcante. O espetáculo chamava-se O Acidente na Casa número 2000. Zé Celso. Não, estreou no Teatro Oficina, que era ele comandava aquilo estava efervescente e tal. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever sobre Salvador. O meu livro sobre Salvador é um livro chamado... Balada de Itapuã. É o Guia de Cheiros de Salvador. Ficou sendo o Guia de Cheiros de Salvador, que eu vendi muito, teve 4 edições. Porque Salvador é minha grande paixão. E Itapuã, eu acho que Itapuã não é só porque Vinícius morou lá, não é só porque Calazans Neto morou ali na Lagoa do Abaeté, não é porque ela é vizinha da Lagoa do Abaeté, é porque Itapuã é o lugar dos segredos. Por quê? Porque a gente não sabe, porque aquilo é um segredo, aquele charme, aquela coisa mística, aquela água, a cor daquela água, aquela pedra que ronca, aquele pedaço de Salvador, aquilo é apenas um paraíso que hoje está abandonado, mas aquilo é um paraíso. Passar uma tarde em Itapuã, então, não tem coisa melhor. Eu já passei várias e várias e várias. Fernando, o programa só tem 30 minutos e o povo já está fazendo sinal ali para mim que está acabando. Posso chorar? Que acho não, que não chora. A gente não falou. Chega um poeta chorando, sério. Esse homem tem tanta coisa, já fez tanta coisa, e é pela pessoa dele, pelo poeta, que me encantou com os poemas das 6 horas da tarde. Mas é só o poeta que sobrevive. Quem está aqui é o poeta. O resto não vale nada. Eu vou dizer para vocês que eu mirei no que eu vi, acertei o que eu não vi, adorei o que eu acertei. Porque... Agradeço. Fui descobrindo o profissional maravilhoso que é, e essa pessoa maravilhosa que é. Agradeço. Tem algum recado especial para dar para os nossos amigos que estão aí assistindo? O recado para o teu público é simples. Que a gente pare, faça um esforço para que o país deixe de chorar pelos seus mortos. É preciso que a gente abrace os vivos. Para que eles deixem de morrer, né? As pessoas não podem morrer mais em praça pública, né? É preciso a gente resgatar a dignidade da vida nesse país. E eu vou encerrar falando do poeta. Poesia é a arte de tirar a roupa da alma. Poesia é doideira que dá nas palavras. O poeta é o hospício com uma parede só. Tá aqui, poeta, jornalista Fernando Coelho. Agradeço muito sua presença aqui. Obrigado, adorei nosso bate-papo. E semana que vem tem mais talk show para vocês. Beijos. Obrigado.